vídeo com mais informações envolvendo Pedro, porque o atacante se manifestou oficialmente através de uma nota oficial em suas redes sociais, falando sobre o ocorrido, os bastidores, trazendo o lado dele. Eu vou dar a minha opinião sobre essa nota oficial. Eu, particularmente, achei o tom da nota errado. Eu acho que era melhor até ficar em silêncio. E eu vou querer saber a opinião de vocês em relação ao que disse o Pedro. E também como é que foi esse primeiro dia de treino lá no Ninho do Urubu, pós-entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Vou dar um spoiler para vocês. Teve uma reunião do Pedro com os companheiros. E Felipe Luiz não participou, informação que o GE.com trouxe, e nós confirmamos, e já já a gente vai trazer todos os detalhes de como foi esse primeiro dia do Flamengo no Ninho do Urubu, pós-entrevista coletiva e pós também vitória muito boa diante do São Paulo. O assunto Pedro acabou tomando conta do noticiário, mas não podemos esquecer da baita vitória do Flamengo em cima do São Paulo, jogando muito bem. Antes de mais nada, galera, só o planejamento do Flamengo, a programação do Flamengo para essa semana. Segunda-feira, no caso hoje, treino 9h30, amanhã, terça, treino 9h30, à tarde, 4h15, voo para São Paulo. Na quarta-feira, Santos e Flamengo, na Vila Belmiro. Quinta-feira, voo 1h30 da manhã, logo pós-jogo, tá? Para o Rio de Janeiro. E tem treino à tarde, tá bom? 3h30 da tarde. Sexta-feira também treino 3h30. Sábado, treino 9h30 da manhã. E no domingo tem o Fla-Flu, dia 20 de julho, jogo que vai marcar o retorno de uma das principais torcidas organizadas do Brasil. Não é só do Flamengo, não. A raça rubro-negra, eu considero um grande reforço para o Flamengo, o retorno da raça rubro-negra às arquibancadas do Maracanã. Vamos para as informações, galera? Vamos lá. Antes de mais nada, hoje teve treino pela manhã, 9h30, reapresentação por volta de 8h30, e teve também reunião do Pedro com os companheiros. O Pedro chamou os companheiros para uma reunião a portas fechadas. Repito o que eu falei na minha introdução, notícia publicada primeiro pelo GE.com, que nós confirmamos. Teve reunião a portas fechadas. Nessa reunião, o Pedro fez uma espécie ali de meia-culpa, dizendo que o rendimento dele nos treinamentos caiu por conta da exposição que ele acabou sofrendo após um jornalista, no caso Mauro César, divulgar conversas com o suposto dirigente, dizendo que o Flamengo toparia vendê-lo, queria vendê-lo por 15 milhões de euros, e por conta disso o rendimento dele caiu nos treinamentos. Ele fez essa meia-culpa, disse que não gostou da exposição do técnico Felipe Luiz também, na entrevista coletiva pós-vitória contra o São Paulo, disse que vai tentar dar a volta por cima, enfim, teve essa reunião. O mais importante da reunião o Felipe Luiz não participou. Eu acho que o Pedro ele deveria ter essa conversa também com o Felipe Luiz. E a portas fechadas só com o Felipe Luiz. De olho para olho, sabe? Uma conversa bem franca. Mas essa reunião aconteceu apenas com os companheiros. Ele se explicou aos companheiros, entre aspas, se justificando. Não pediu desculpa, tá? Pela informação que eu tenho, ele não pediu desculpa por nada, mas explicou que a queda de rendimento nos treinamentos foi muito por conta da exposição que ele sofreu após esse vazamento de print nas redes sociais. E agora há pouco, na parte da tarde, o Pedro, enfim, se manifestou publicamente, tá? Através de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais. E ele disse o seguinte, galera: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho muito respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado, internamente.
Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Vamos lá, galera. O Pedro, na boa, o Pedro ele tem um histórico de não render em treinamento há muito tempo. Embora ele tenha dito que o rendimento dele caiu por conta dessa divulgação, desse print, mas o rendimento dele já era ruim. Inclusive, um dos melhores amigos dele nos tempos de Flamengo, Davi Luiz, em uma entrevista, disse que falou para o próprio Pedro que se ele, Davi Luiz, fosse o treinador, ele não jogaria, por conta do rendimento dos treinamentos. E o Pedro já teve problema com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Sampaoli. E no caso do Sampaoli, ele chegou a levar um soco na cara. Soco na cara que roubou a cena na ocasião e ninguém ficou falando da postura do Pedro. Falou apenas do soco por motivos óbvios, porque o preparador físico perdeu total razão ao agredir o Pedro naquele momento. Então, na boa, Pedro, esse papinho comigo não vai colar que o rendimento caiu por conta de um print vazado. Enfim, pelo contrário, era para o seu rendimento melhorar, para você mostrar que você não vale só 15 milhões de euros, embora a gente saiba disso. Mas eu acho que o seu desempenho poderia até melhorar. Sobre a parte que ele fala aqui, a explicação para não estar relacionada era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom de respeitosa. Ele está criticando o técnico dele, Felipe Luiz. Pedro, assim, quem sou eu para dizer isso? Eu sou apenas o Vene Casagrande, mas nessas horas o silêncio não comete erros. Era melhor ter ficado calado, voltado a treinar mais, ou ter soltado uma nota dizendo que, torcedores, eu darei a vida para voltar a jogar com a camisa do Flamengo, amo o Flamengo. Agora, de uma maneira indireta, criticar o seu treinador que disse publicamente que cansou de defender, eu acho que não foi uma postura inteligente, mas eu penso dessa forma. Eu agiria totalmente diferente do como o Pedro agiu aqui agora. Mas isso é o Vene Casagrande, não é o certo ou errado. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Gente, não tem certo e errado em relação à nota oficial. Tem interpretação. Eu interpreto dessa maneira, que de uma maneira indireta ele está criticando o Felipe Luiz e, pelas informações que a gente tem, até o momento, o jogador não conversou com o Felipe Luiz. Então, enfim, eu no lugar dele chamaria o Felipe Luiz para uma conversa bem franca e eu preciso entender o que o Pedro quer, porque o empresário diz que vai buscar proposta no mercado. Essa nota oficial não deixa muito claro o que ele deseja. Ele falou, quarta-feira, estamos juntos. Ele está dizendo que ele vai ser relacionado. Será que ele vai ser relacionado? Eu fico com essa dúvida. Se o Felipe Luiz relacioná-lo depois de 2 dias, em 2 dias o Pedro provou que ele está merecendo ser relacionado novamente, também não sei mesmo. E eu quero a opinião de vocês em relação a essa nota oficial. O que vocês acharam? Era melhor não ter falado nada? Gostaram da nota oficial? Enfim, acha que o Pedro tem que jogar? Acha que o Pedro, independentemente de rendimento em treino, tem que jogar? Eu quero a opinião de vocês em relação a isso tudo que está acontecendo no Flamengo. E hoje também teve entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti, atualmente no Sub-20, foi contratado para a vaga do Nuno Campos. Gostei da coletiva dele, sobretudo quando ele fala que vai trabalhar em conjunto com o time profissional. Eu acho que Sub-20 é para isso. Sabe por quê? Porque o jogador que está no Sub-20, quando ele sobe profissional, ele não precisa, quando trabalha junto, na mesma filosofia, na mesma metodologia, você chega no profissional mais pronto para poder render. Não tem aquele processo de adaptação que a gente sabe que todo jogador que sobe do Sub-20 acaba passando. Então, gostei da coletiva do Bruno Pivetti, chegou muito bem, inclusive chegou jogando uma estreia contra o Botafogo, o time foi bem, na ocasião o Matheus Gonçalves meteu 2 gols, então boa sorte ao Bruno Pivetti aí, que ele tenha muito sucesso no Sub-20 do Flamengo. Valeu, galera! Pedro, do Flamengo, se posicionou pela primeira vez após a forte declaração do técnico Felipe Luiz, que criticou seu desempenho durante os treinos na última semana. Em suas redes sociais, o atacante reconheceu a queda de rendimento, mas criticou a forma como o treinador expôs a situação e garantiu que se sentiu desvalorizado e exposto por uma mensagem de um membro da diretoria do futebol. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias.
É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito, iniciou Pedro, atacante do Flamengo. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, completou o camisa 9.